Que a gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando no seu e no meu coração, nos nossos corações. A palavra de Deus é a semente, o nosso coração é o solo, eu vou semear. Aqui em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, está escrito: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus? Será isso desse jeito? Porque nós estávamos malquistados com Deus? Estávamos em animosidade, nós com Deus? Sim, nós estávamos. Para alguns ainda estão. E para alguns estão e para outros não. Para outros não estão malquistados com Deus. Mas como é isso? Bom, Deus disse para Adão que se ele desobedecesse, comendo aquele fruto proibido, a morte entraria, ele ia morrer. A morte entrou. A morte é oposição à vida ao mesmo tempo. Não pode. Então, onde tem trevas, onde tem morte, não tem luz, não tem vida. As duas coisas não andam junto, não combinam. Então, a Bíblia fala que a morte passou a todas as pessoas. Por isso, todas pecaram. Então, todos nós fomos tocados pela morte. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele tomou providência para que deixássemos de pertencer ao grupo dos mortos para pertencer ao grupo que tem vida. E como é que isso aconteceu? Aconteceu nascendo Jesus, ele vindo ao mundo, tomando a forma humana e depois indo para a cruz. Lá na cruz, a nossa morte caiu sobre ele e a vida dele veio sobre nós. Glória a Deus, aleluia. Então, nós podemos lançar mão da vida de Jesus. Lá em João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida é a partir daqui e da agora, aqui nesse momento. Então, para que todo aquele que nele crê, sabe? Mas aí você fala assim, eu creio em Jesus. Mas essa crença de que a Bíblia está falando é crer nele como Senhor e Salvador. Aí você vai falar, eu creio nele como Senhor e Salvador. Mas esse Senhor aí não é aquele Senhor que você usa para se dirigir a qualquer pessoa, ao padeiro, ao açougueiro, verdureiro, ao pai e à mãe. Não é esse Senhor com um respeito, mas Jesus Cristo é o Senhor dono. Senhor no sentido de ser dono, aquele a quem pertence alguma coisa. Então, quando nós queremos Jesus como Senhor da nossa vida, nós estamos dizendo que queremos Ele como nosso dono. Isso significa que a minha vontade, o meu eu, o meu querer, ficará em segundo plano, porque em primeiro plano estará o querer do meu dono, o que o meu dono quer que eu faça. E cabe a mim buscar saber, entender o que o meu dono deseja de mim e cumpre a mim fazê-lo, porque agora ele é meu dono. A Bíblia fala que nós não fomos comprados com prata ou com ouro ou com pedras preciosas. Nós fomos comprados por aquele que amou o mundo, que deu a sua própria vida para nos salvar. Então, Jesus Cristo é aquele que deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós. Então, nós estamos devedores dele. E o que nós devemos fazer? Proclamá-lo como Senhor das nossas vidas. E Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso significa que Deus não vai invadir o seu querer. Você tem que declarar. É por isso que diz que aqueles que falarem, declararem,
Jesus Cristo como Senhor, e esse Senhor é, conforme eu disse, aquele que é o dono da sua vida, esse será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor, invocá-lo como Senhor da sua vida, esse será salvo. Você quer invocar o Senhor Jesus como Senhor da sua vida? Sair do grupo dos mortos para ir para o grupo da vida? Esse aqui dos mortos, o grupo dos mortos, é o grupo dos que andam em trevas. E o grupo da vida é aqueles que andam na luz. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, esse daqui andam em trevas. E os seguidores de Jesus andam na luz. E o que você opta agora? Por fazer parte desse grupo que tem Jesus como Senhor da sua vida. Que agora não manda mais em si mesmo, mas agora ele é o guia. Agora é aquele que manda, ele é o dono. É isso que você quer para a sua vida? Que Jesus seja o seu dono? Que você coloque sua vontade, o seu querer em segundo plano? É isso mesmo que você quer? Se é isso que você quer, nós vamos orar agora e você ore comigo. Ore comigo pedindo ao Senhor Jesus que venha ser dono da sua vida, que venha ser o seu guia. Você vai parar de se estribar no seu próprio entendimento. Sabe o que é se estribar? É colocar o pé nos estribos. O que é o estribo? Estribo é aquela pezinha que fica no arreio do cavalo, que a pessoa coloca o pé ali para subir no cavalo. Então, a pessoa se estriba ali para poder dirigir sua vida. Então, a gente, ao invés de se estribar no nosso próprio entendimento, nós estamos deixando a nossa vida nas mãos do Senhor, para Ele ser o nosso guia, Ele ser a nossa bússola, o nosso norte. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por esse esclarecimento que a Tua palavra traz até nós. E nesse momento, Senhor, todas as pessoas que ouvirem esta palavra, Senhor, se elas quiserem que Jesus Cristo venha a ser o Senhor das suas vidas, se elas ouvirem, derem ouvido à voz do Senhor, abrir a porta das suas casas para que Tu entres, Senhor, para que eles venham cear contigo e Tu com eles, Senhor, entra na vida deles. Entra, Senhor, trazendo hoje, Senhor, do reino das trevas, do reino da morte, para o reino da luz, o reino da vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo.